Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você e com sua família? Amém. Êxodo, capítulo 19, versículo 7. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: Tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: Estais prontos ao terceiro dia, e não vos acheguei a mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clamor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se em pé do monte, ao pé do monte. Todo o monte Sinai, fumegava, porque o Senhor subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clamor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte, Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: Desce, adverte ao povo que não transpasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se cheguem ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste dizendo: Marca limites ao redor do monte e consagra. Replicou-lhes o Senhor: Vai, desce, depois subirá tu, e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem o limite para subir ao Senhor, para que não os firam. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo. Olha que coisa interessante. Moisés aqui está relatando, né, uma primeira subida ao monte, uma primeira manifestação de Deus, e é interessante, ele vai receber aqui ordenanças. O povo vai ver o poder de Deus e praticamente, né, o Monte Sinai vai ficar como um vulcão, né, fumaça, tremor, trovão, e o povo, vocês sabem, né, eles ficam assustados, eles ficam cheios de temor. Mas é interessante nós observarmos isso aqui, porque Deus, ele quer agora revelar ao povo o seu poder, né? A fim de preparar-se para a presença de Deus, o povo foi instruído a se purificar lavando as suas roupas. Além da consagração física, estava implícita também uma preparação espiritual. Nós podemos ver aqui no versículo 14. Olha o que é que ele diz aqui. Moisés, tendo descido ao monte, do monte ao povo, consagrou o povo, lavaram as suas vestes e disse ao povo: Estais prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Não era somente uma limpeza física, não era somente uma limpeza das vestes, mas também uma limpeza espiritual. Não vos achegueis à mulher. Instrução que os homens não houvessem relações sexuais, não tivessem relações sexuais com suas esposas, pois as relações sexuais os envolviam de modo a desviassem sua atenção do processo de santificação. É interessante, Paulo vai instruir aos casados, lá em 1 Coríntios capítulo 7, que só existe um motivo para ele se abster das relações sexuais por pouco tempo, que é para se dedicar à oração e ao jejum, amém? Para a consagração, e depois ele deve voltar e coabitar com sua mulher para que Satanás não vos tente. Então, a satisfação sexual é algo interessante e traz um prazer
que muitas vezes comprometem a consagração. Então, veja aqui, Moisés está dizendo, né? Estais prontos ao terceiro dia e não vos chegueis à mulher. E Paulo vai dizer, olha, vocês não devem ficar muito tempo sem coabitar para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. A incontinência ela só é permitida num caso, para consagrar-se ao Senhor e por pouco tempo. Então é muito importante nós entendermos isso. Não se diz um tempo ou uma quantidade de tempo, mas fala que é pouco. Então cada um sabe, vamos dizer assim, e vai conhecer, andando com Deus, como é que o seu apetite sexual ele é satisfeito. Salomão já diz que a alma farta pisa o favo de mel, mas para a sedenta todo amargo é doce. Então é algo que se precisa ter muito cuidado com as relações sexuais. Outra coisa, toda relação sexual fora do casamento, ela é pecado. Amém? Por quê? O homem, quando comete pecados, ele comete os pecados fora do corpo, mas aquele que se prostitui não. Aquele que faz relacionamento sexual fora do casamento, ele peca contra o tempo do Espírito Santo de Deus. E isso faz com que o Espírito Santo se entristeça, muitas vezes faz com que até o Espírito Santo seja apagado, ou seja, aquela influência do Espírito, aquela direção do Espírito, ela vai ficar, vamos dizer assim, um pouco estremecida se não seguir essa orientação. Amém? Mas tem mais coisas. Amém? Aqui no versículo 16 diz: ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clamor de trombeta. Da mesma maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Então, quando o povo viu aquela manifestação toda do poder de Deus, ficou estremecido, né? Ficou com medo, né? Versículo 18. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Sua fumaça sumiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, mais ou menos como um vulcão mesmo. Mas aquilo não tinha nada a ver com lava, nem com fogo, aquilo ali era a presença de Deus, amém, gente? E o clamor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Olha que coisa interessante. Aqui, todo Israel teve a experiência que Moisés teve no Monte Sinai. A intenção era clara. Deus está vindo até o seu povo para ensiná-lo. Apesar de pessoal, o relacionamento do povo com Deus tinha limites definidos, né? Então, Moisés vai dar alguns limites, Moisés vai falar algumas coisas, o povo não vai poder subir, vai subir somente ele, depois vai subir ele e Arão, os sacerdotes não poderão subir, amém? E o motivo dos limites era a santidade de Deus. Então, Deus santo, o povo pecador. Não tem como haver essa junção. Tem que ter, vamos dizer assim, um elemento isolante. Tem que haver alguém que substitua. E é interessante, né? Essa separação só pode ser desfeita por meio de Jesus Cristo, que habilita o povo redimido a entrar além do véu. Amém? Hebreus capítulo 6, versículo 19 vai dizer sobre isso, que Jesus ele rasgou o véu, né? Quando Jesus foi morto, o seu corpo foi rasgado e o véu, né, foi rasgado de cima a baixo, dizendo que agora não ia ter mais, vamos dizer assim, essa separação. O véu aqui ainda não existe, porque o tabernáculo ainda não tinha sido feito, mas em vídeos posteriores nós vamos comentar a respeito desse tabernáculo e a respeito de como esse povo deveria ter comunhão com Deus. Amém? Então é muito importante nós entendermos aqui, Deus vai manifestar o seu poder, Deus vai dar ordenanças ao povo, o povo vai ver a grandiosidade do poder de Deus, mas nesse momento o povo vai temer, o povo vai se estremecer, amém? E Moisés vai trazer ordens claras. É importante nós prestarmos atenção à palavra de Deus e sabermos as ordens claras de Deus. Para quê? Para que nós possamos agradá-lo. E quando agradamos ao Senhor, amados, Ele se torna o nosso protetor. Nós nos tornamos a sua propriedade particular. E isso nos dá muita segurança diante da vida, diante dos desafios, diante de tudo aquilo que enfrentamos, principalmente contra as astutas ciladas do maligno. Amém? Espero que você tenha sido abençoado. Leia a palavra de Deus, leia o livro de Êxodo, leia esses capítulos várias vezes, pegue uma Bíblia de estudo, veja os comentários e penere tudo e veja
o equilíbrio. E lembre-se, tudo isso tem que ser passado por Cristo, porque nós não vivemos mais debaixo, né, desse tempo e dessa aliança que vai ser feita, que se chama a lei. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus e nós estamos debaixo da graça, nós estamos debaixo da verdade, que é a palavra de Deus. Amém? Quero convidar você a estar conosco hoje no culto dos jovens Geração Viva, a partir das 19h30. Amém? Não transmitimos culto dos jovens, só presencial. Você que é pai de adolescente e jovem, encaminhe os seus filhos até a igreja, será uma grande bênção. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.